Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período, e nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas e de estratégias de estudo para Enem e vestibulares, com base na minha experiência de aprovado em medicina na Federal, direto do 3º ano do ensino médio, com mais de 820 pontos de média, certo? E aqui também eu trago alguns vídeos esporádicos aí sobre o meu processo de formação no curso de medicina aqui da UFCG. Mas enfim, hoje mais um vídeo aí no início de 2025, com foco total em mais um ano de preparação para Enem e vestibulares que vão ser realizados esse ano, certo? E o vídeo de hoje é com foco especialmente na área de redação do Enem. Todo mundo sabe que foi muito comentado a saída aí das notas do Enem 2024, muita gente decepcionada, muita gente reclamando da correção, muita gente que normalmente tirava sempre 920, 940, 880 e aí veio uns 700, veio uns 740. Enfim, veio algumas notas aí um pouco estranhas e muita gente mesmo reclamou e até mesmo teve a sua aprovação prejudicada por conta disso. Então hoje a gente vai discutir isso um pouco, porque eu faço o Enem aí, por exemplo, eu fiz o Enem durante 3 anos seguidos, do meu primeiro ano de ensino médio até o 3º ano, certo? Redação não era uma área que era o meu forte e nem que eu gostava, certo? Sempre fui mais de natureza e matemática. Tanto é que minha nota de matemática supera a minha de redação. Mas, de toda forma, a gente sabe que a redação é uma das áreas que, de fato, primeiro, te permite chegar a 1000 e, segundo, te permite chegar a notas elevadas sem tanto esforço. Só para explicar, todo mundo tira 900 na redação do Enem. Muita gente tira 920, 940. O tanto de gente que, por exemplo, não passa em medicina, mas sempre tira 980 na redação. Então, assim, redação é um diferencial? Claro, porque é uma nota que pode alavancar a sua média geral facilmente. Você tirar 880 e 960 é uma diferença absurda. E isso é a única área que te permite isso, certo? E assim, passar em medicina, por exemplo, em um curso concorrido, com uma média geral alta, sem o apoio da redação, só se você acertar praticamente todas as questões na prova objetiva. Então, assim, redação é indiscutível. Tem que fazer parte da sua preparação como um foco em garantir mais de 900 ou mais ainda, 940, 960, 980 e até o 1000. Certo? Todo mundo sabe, todo mundo que, assim, os que tiram 1000 na redação do Enem, a média naturalmente sobe de forma significativa e até mesmo permite que o cara consiga aprovações que não conseguiria se não tivesse esse 1000 na redação. Então, enfim, para 2025, você que vai fazer o Enem principalmente, mas qualquer outro vestibular que tenha a redação como uma parte essencial, você tem que se dedicar semanalmente ao estudo e à prática dela, justamente para chegar no dia preparado para reproduzir tudo que você estudou, tudo que você praticou, colocar ali e receber a nota que vai realmente te ajudar na composição geral da sua média. E aí, com base nessa minha experiência de 3 anos de Enem, desde 2019 até 2021, tirando 3 vezes consecutivas 940 na redação, eu vim falar um pouco aqui para você que tem dificuldade nessa área, ou para você que saiu do ensino médio e não estudou muito, ou mesmo você que está reiniciando aí os estudos depois de um tempo afastado do ensino médio. Então é muito importante a gente ter noções de alguns tópicos importantes nessa área para que você consiga evoluir de fato e não procure algumas soluções mais fáceis que a gente está vendo aí que não está dando certo. Foi muito comentado, o pessoal, enfim, nos últimos 3, 4 anos surgiu a ideia do modelo de redação pronto, muita gente querendo ir para a prova do Enem oficial, com um modelo decorado na cabeça, só mudando as palavras do tema e o argumento lá, com base na frase tema que foi do Enem, e aí você copia a redação inteira, sua redação é igual em todos os anos e sempre você tira 900. E aí esse ano a gente tem esse baque de muita gente saindo prejudicada. Ao mesmo tempo que muita gente reclamou da nota de redação, muita gente continuou tirando nota alta. E eu tenho certeza que quem estava preparado de fato, quem fez a redação certo, quem realmente estudou e estava preparado para escrever sobre qualquer tema, desenvolver o texto dissertativo argumentativo de qualquer tema, elaborar uma proposta de intervenção, seguir as competências e tentar fechar a pontuação delas, tenho certeza que ninguém se prejudicou. Mas claro, às vezes existe um caso ou outro, mas de toda forma se prepare o suficiente para você não ser afetado por isso. Assim, a gente não sabe, todo ano pode ser que a correção seja orientada para os corretores para ser um pouco mais rígida. Podem existir novos critérios para tentar
tirar esses alunos que estão querendo decorar e fazer modelos genéricos para qualquer tema de redação. Então, assim, se prepare direito, porque aqui o objetivo é tirar 940, 960, 980, independente do tema, independente do ano e independente do corretor que você pegue, certo? E tem como fazer isso porque a redação do Enem é um modelo padrão que você, seguindo o que ele quer, no gênero que ele quer, da forma que ele quer, você tira a sua nota e pronto. Então, vamos lá. Qual a primeira dica essencial para isso? Estudar a redação. Uma dica bem simples e objetiva. Você que não tem noção do que é o texto dissertativo argumentativo, você não tem noção da estrutura do gênero, da estrutura do texto que você vai fazer, dos parágrafos, do que significa cada parágrafo, do que tem que ter em cada parágrafo. Enfim, você tem que ter aulas de redação de um professor que é corretor, certo? Para ele te explicar como é o processo de fazer uma redação do Enem, certo? Então, o primeiro passo é essencial. Claro que aqui eu indico, sobretudo, estudo por aula, certo? Ou mesmo estudo por uma apostila teórica. Mas assim, você tem que pelo menos entender o geral da teoria, certo? E aí você vai entender como é a base, a estrutura, como é que se faz, como é que tem que ser feito, como é cada parágrafo, a estrutura, o que tem que estar presente. E aí vem o segundo ponto essencial, entender as competências de correção da redação. Isso aqui é óbvio. Você tem 5 competências, de 0 a 200, onde você vai somar no final 1000, certo? Se você fechar todas as competências. E aí você tem que entender. Competência 1, da norma culta. Essa é famosa por prejudicar a maioria dos alunos. Aí tem a competência 2, do entendimento da proposta que está lá no tema da redação, quando você abre a prova no primeiro dia. A terceira competência que se refere à argumentação. E aí a gente entra com a questão do repertório, da capacidade de conectar as orações do texto e ter como realmente trazer uma ideia, um argumento e tentar explicá-lo e embasá-lo, certo? Para aquela situação. Enfim, a própria coesão do texto. E aí vem a competência 4 com a questão dos operadores argumentativos e da conexão de cada parágrafo, continuando a progressão da argumentação do texto. Enfim, você tem que entender o que cada competência significa. Inclusive a quinta competência, que é a da proposta de intervenção, da conclusão, onde você tem que cumprir todos os tópicos lá. Você tem que dizer quem vai fazer a ação, o que vai fazer, detalhar como vai fazer e para que vai fazer. Então, assim, perceba que é um modelo muito padrão, onde você tem que cumprir tudo isso de acordo com o tema que vem, junto com o conhecimento prévio de mundo que você tem de repertório sociocultural para citar e embasar os seus argumentos. Então, claro, estude redação, estude como é o gênero, o que tem que ser feito e a estrutura. E com base nisso, estude as competências para saber o que é avaliado. Isso ajuda até mesmo no momento de correção. E aí vem o terceiro tópico essencial. Semanalmente pratique redação. Aqui eu sou mais tradicional e eu indico uma redação por semana. Claro que você pode fazer mais quando você for fazer um simulado, uma prova antiga e acabar fazendo mais redação na semana. Mas eu, sinceramente, acho uma redação totalmente suficiente por semana, certo? Se você pegar agora do início do ano até o fim, dá para fazer aí mais de 30, 40 redações no ano. Então é muito tranquilo em questão de treino, certo? Mas aí que tá. Fazer redação por si só não é o objetivo. O objetivo aqui é fazer a redação, escrever, treinar o tema, entender o eixo temático, treinar os seus repertórios socioculturais, aplicar, argumentar, enfim, fez tudo isso. E aí, precisa da correção. Você precisa ter uma correção de redação de qualidade com um corretor profissional do Enem, certo? Que vai te dizer os teus erros, que vai te dizer que competência você pecou, que competência você precisa melhorar, qual a competência que você está indo mal e aquelas que você fecha facilmente. Enfim, você tem que ter noção desse retorno, desse feedback da sua redação e da correção dela, porque é a correção ao longo de todo o ano, juntamente com a prática semanal, que vai te fazer evoluir e aí garantir assim. Chegou um tempo que na minha preparação, toda semana eu fazia uma redação e toda semana era 940 para cima, 920 para cima e até alguns 1000 apareceram aí na minha preparação. Infelizmente não consegui reproduzir no dia oficial da prova, mas tem que ser feito isso. E aqui o mais importante não é a prática, não é o repertório, enfim, o mais importante é ter uma correção de qualidade que vai te guiar semanalmente a melhorar e a manter uma média. Você precisa chegar no fim do ano tirando mais de 900 em todas as redações que você fizer. E possivelmente no dia oficial você vai tirar novamente mais de 900, certo? Então, parte essencial da preparação para a redação é justamente a prática semanal com correção de qualidade. E aí que está aqui, por fim, uma coisa até contraditória. Eu falei aqui contra os modelos de redação, mas aí que está.
Aqui eu vou falar a realidade. Você tem que construir o seu modelo de redação. Não é no sentido de assistir um vídeo um dia antes do Enem e decorar o modelo das pessoas que fazem vídeo aqui no YouTube ou no Instagram. Você não deve fazer isso. Agora, uma coisa é certa. Se você passa o ano inteiro e faz 40 redações, com certeza essas 40 redações têm uma certa semelhança entre si. Então, quando eu falo aqui de construir o seu modelo, entenda como você escreve. Todas as minhas redações, se você pegar hoje, todas as que eu fiz nos últimos 2 anos de preparação para o Enem, todas elas tinham um certo padrão. Tinham repertórios semelhantes, tinham certos argumentos semelhantes. Enfim, construa o seu modelo. Entenda como você escreve redação, como dá certo, certo? Todas as redações que eu fazia, eu tirava mais de 900. E esse modelo meu, sempre que eu utilizava, eu tirava mais de 900. Mas eu não peguei esse modelo na internet e nem é um modelo pronto genérico. Era o meu modelo de redação que eu aplicava da minha forma de escrever para aquele determinado eixo temático, para aquele determinado tema, para aquela determinada proposta. Então, construa a sua forma individual de escrever, certo? Então, treine e construa justamente essa experiência. Porque no dia da redação você não vai inventar, assim, você não vai inventar, eu vou escrever aqui um texto novo que eu nunca fiz na vida. Não. Você vai seguir o seu padrão adaptado ao que vier de surpresa no dia do Enem, certo? A única coisa que eu estou pedindo crie o seu estilo de argumentação, de repertório, de introdução, de argumento 1 e 2, de proposta de intervenção. Como é que você geralmente utiliza os operadores argumentativos? Quais são as palavras que você usa para ligar as diversas frases do texto? Como é que você começa cada parágrafo? Isso é o seu modelo individual, personalizado, que você mesmo faz. E por fim, dica principal aqui. Vou deixar na descrição se eu achar, mas a dica principal, leia redações nota 1000. Esse ano nós tivemos pouquíssimas, ano passado teve mais. Mas assim, todo ano tem uma cartilha que geralmente sai das redações nota 1000 do Enem 2022, 2023, 2024. Pegue essas redações, claro que elas têm temas ultrapassados, né, que não vão cair novamente, mas entenda, você tem que ver o que esse pessoal faz para tirar 1000. Você precisa ler essas redações e ver quais repertórios que eles usam, certo? Quais são os operadores argumentativos que eles usam, como é que eles conectam o texto, como é o estilo de texto desse pessoal. Não é para você copiar, é para você absorver a estratégia, a experiência deles. São pessoas que tiram nota 1000. Você, por enquanto, ainda não está nessa faixa aí de nota, mas você quer chegar onde eles chegaram. Então, no meu ano, eu peguei a cartilha e li todas as redações que tiraram nota 1000 no ano, entendendo como é que eles faziam para atingir essa nota. Então você precisa absorver toda essa experiência e aplicar na sua prática diária para também tentar atingir essa perfeição do 1000, certo? Incluindo até mesmo o estudo da norma culta, que às vezes você sempre perde 40 pontos. Toda vez na competição você perde. Então você tem que absorver todo esse profissionalismo desse pessoal para também chegar perto aí do 960, 980 e até do 1000, certo? Por fim, uma dica essencial, eu falei muito aqui de repertório sociocultural, estudem repertórios. Existem vários vídeos aqui no próprio YouTube e eu mesmo assisti alguns próximos à prova e utilizei esses repertórios na minha redação do Enem e tirei nota boa, certo? Entenda que aqui o objetivo não é repertório genérico, e sim repertório que seja de fato produtivo e pertinente naquele eixo temático. Mas uma coisa é certa, você tem que ter um vasto repertório. Entenda, você tem que ter citações de filmes, de séries, de livros, de ideias, de filósofos, de sociólogos, de historiadores. Você tem que ter na cabeça exemplos para você relacionar com tal eixo da educação, do meio ambiente, da política, da economia, desigualdade social, enfim, cultura. Você tem que ter um repertório no mínimo de cada eixo temático e saber como aplicá-los de forma produtiva e pertinente. Então faça o quê? Um caderninho de repertórios. Pegue assim 3 folhas e anote todos os repertórios que você conhece, em que situações eles poderiam ser utilizados e o que eles trazem de força para a sua argumentação, certo? Então eu mesmo tinha assim umas 5, 6 folhas que eu anotei todos os repertórios, inclusive para eu revisar na semana do Enem. Então, basicamente é isso. Estude redação, entenda as competências, tenha repertórios bons, pertinentes e produtivos e estude e revise eles, certo? E adicione sempre mais. Pratique semanalmente com correção de qualidade, certo? E leia redações nota 1000. Construa o seu modelo pessoal e aplique ele que você vai conseguir aí evoluir e tirar mais de 900 na redação do Enem em 2025, certo? Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários qualquer dúvida acerca da própria disciplina de redação na aplicação da prova do Enem. Enfim, é isso. Valeu, pessoal.